Olá, sexto ano, professora Sandra de Matemática. E aí, vamos lá para mais uma videoaula? Chegamos na nossa última videoaula da apostila 4, unidade 11, capítulo 3, o último capítulo da apostila 4. Vamos falar de volume, capacidade, massa, tempo e temperatura, unidades de medida, né? Das páginas 115 até 131. Vamos começar então falando do volume. Nós falamos nas aulas anteriores sobre medidas de comprimento, depois nós falamos sobre medida de superfície, medida de área. Agora nós vamos falar sobre medidas de volume. Quantos cubinhos formam os sólidos A e B? Então vamos ver esses sólidos. Só que nós vamos considerar como a nossa unidade escolhida esse cubinho. Então vamos lá. Quantos cubinhos desse menor aí da nossa unidade escolhida cabem nessa figura A? Então você vai lá e conta, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cubinhos. Agora na figura B, exatamente, vamos lá, vamos contar, ó, nós temos uma camada, segunda camada, terceira camada. Só que em cada camada nós temos 1, 2, 3, 4 cubos. 4 vezes 3, 12. Ó, 4 mais 4 mais 4. 3 vezes 4, 12 cubinhos. Então, na figura A, nós temos 8 cubinhos e na figura B, 12 cubinhos. O que nós podemos concluir, então? No total, cabem 8 cubinhos no sólido A e 12 cubinhos no sólido B. Isso significa que, considerando o cubinho como uma unidade de medida, o sólido A tem volume de 8 cubinhos e o sólido B de 12 cubinhos. Então, guardem bem isso. Nós pegamos um sólido, dividimos em cubinhos, que nós escolhemos como essa unidade, né, escolhida aí, esse cubinho, e verificamos quantos cubinhos cabem naquele sólido. Então, é o volume daquele sólido. Cabe exatamente na figura A, por exemplo, no sólido A, 8 cubinhos. Vamos continuar. Podemos concluir que o volume de um sólido depende da unidade escolhida. Por esse motivo, há necessidade de usar uma unidade padrão. Nós vimos lá na unidade, quando nós fomos estudar, né, medidas de comprimento, qual era a unidade padrão? O metro. Quando nós fomos estudar as medidas de superfície, o metro quadrado, né, calculando a área. Agora, quando nós vamos calcular volume, ó, uma das unidades de medida de volume é o metro cúbico. Vocês vão ver lá na frente que tem mais, né? Tem a medida de capacidade, que é o litro. Mas agora nós vamos começar pela unidade de volume, que é o metro cúbico, que corresponde à medida do espaço ocupado por um cubo de 1 metro de aresta. Então, nós vamos, ó, lembra daquela que nós escolhemos lá o cubinho como unidade padrão? Então, nós vamos trabalhar com ele. Esse cubo, ele tem aresta igual a 1 metro. Comprimento, a largura e a altura, todos iguais a 1 metro. Então, quando você faz 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro, você tem 1 metro cúbico, que é exatamente, ó, a unidade de medida que nós vamos estudar. Então, veja o exemplo. Calcule o volume do sólido a seguir. Então, vamos lá. Eu vou fazer a mesma coisa que nós fizemos no anterior. Vamos pegar esse sólido e observar as medidas. Nós temos 3 metros de comprimento, 2 metros de largura e 4 metros de altura. Então, nós vamos dividir ele em cubinhos. Exatamente esse cara aqui, ó, o cubinho da unidade padrão, que tem aresta igual a 1 metro e que o volume dele é igual a 1 metro cúbico. Quantos cubinhos desse com aresta 1 metro, que tem volume igual a 1 metro cúbico, cabem nesse sólido aqui? Então, quando a gente tem aqui embaixo 3 metros, eu dividi em 3 partes. Aqui 2 metros, eu dividi a largura em 2 partes. E a altura 4 metros, eu dividi em 4 partes. Por quê? Cada partezinha dessa tem 1 metro. Então, é exatamente igual nós fizemos no sólido anterior. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 em cada camada. São 4 camadas, 6 vezes 4, 24. Então, o que a gente pode concluir? Encontramos 24 cubinhos com 1 metro de aresta. Isso significa que o volume desse sólido é igual a
24 metros cúbicos. Lê-se 24 metros cúbicos. Só que a gente vai daqui a pouquinho fazer isso com uma fórmula, tá? Você não vai ter que ficar dividindo em cubinhos. Só estou mostrando para vocês o que é um volume. Tá? É o que cabe naquela figura de cubinhos com aresta igual a 1 metro. Só que a gente não vai trabalhar só com metro. Vai trabalhar com fatores múltiplos e submúltiplos do metro cúbico. Vamos falar dele então, o metro cúbico. Assim como nós estudamos o metro quadrado na aula anterior, hoje nós vamos estudar o metro cúbico. Então, ele também tem seus múltiplos e submúltiplos. Vamos pegar ele aqui, ó. Ele é o centro, né? O metro cúbico. Quem está à esquerda dele são aquelas unidades maiores que um metro cúbico. Quem são elas? Decâmetro cúbico, hectômetro cúbico e o quilômetro cúbico. E à direita, os submúltiplos, que são menores que 1 metro cúbico. Nós temos quem? O decímetro cúbico, o centímetro cúbico e o milímetro cúbico. E como nós vamos fazer a leitura destas unidades de volume, unidades de medidas de volume? Temos que ficar ligadinho numa coisa. Cada grupo de 3 algarismos corresponde a uma unidade de volume. Não sei se vocês lembram, mas quando nós estudamos o metro, a gente pulava a vírgula de casa em casa. Tipo, um algarismo correspondia a uma unidade de comprimento, porque era o metro. Então, cada algarismo correspondia, né, a uma unidade de comprimento. Quando nós estudamos o metro quadrado, aí cada 2 algarismos correspondia a uma unidade de superfície do metro quadrado. Você ia de 2 em 2 com a vírgula, não é isso? Cada 2 algarismos corresponde, né, a uma unidade de superfície. Já aqui no metro cúbico, nós vamos pensar de 3 em 3. Cada 3 algarismos corresponde a uma unidade de volume. Então, eu quero fazer a leitura dos 68,91 metros cúbicos. 68,91 metros cúbicos. Vou lá na reta. Vou colocar isso na reta. 68 e a vírgula está aqui, ó, no metro cúbico. Por quê? A gente não está trabalhando ali no exercício em metros cúbicos? Então, nós vamos colocar a vírgula exatamente na unidade metro cúbico. E o restante, professora? O restante agora nós vamos contar de 3 em 3. Então, eu preciso de 3 algarismos nessa unidade decímetro cúbico. Então, eu botei o 9, o 1. Como está faltando 1, eu preciso de 3 algarismos. Eu posso completar com quem? Com 0. Aquela casa ali incompleta. Então, vai ficar 910. 910 decímetros cúbicos. Então, como vai ficar a leitura final? 68 metros cúbicos e 910 decímetros cúbicos. Por quê? 3 algarismos formando o quê? Uma unidade de volume. Qual é a unidade aqui, ó? Decímetros cúbicos. 68 metros cúbicos e 910 decímetros cúbicos. Então, observem que lá na hora de transformar, vocês vão trabalhar de 3 em 3. Cada 3 algarismos correspondendo a uma unidade de volume. Entenderam? Vamos ver então essa transformação. Na conversão de unidades vai ser bem parecido, né, com o que a gente vem fazendo, só que lembrando que agora nós vamos, quando eu quero ir da maior para menor, eu vou multiplicando por 1000, de 3 em 3, ou seja, 3 algarismos formando uma unidade de volume. E quando eu quero voltar, eu vou dividindo por 1000, quando eu quero ir da menor para maior. Então, você vai trabalhar com a vírgula de 3 em 3. Ou então, lembrando que quando eu multiplico por 1000, eu ando com a vírgula 3 casas para a direita. E quando eu divido por 1000, eu ando com a vírgula 3 casas para a esquerda. Então, vamos ao exemplo. Transforme 0,32 metros cúbicos em centímetros cúbicos. Eu estou aqui, no metro cúbico. E eu quero ir para o centímetro cúbico. Então, eu vou do metro cúbico até o decímetro cúbico vezes 1000. 3 casas para a direita.
E do decímetro cúbico até o centímetro cúbico, vezes 1000 novamente, mais 3 casas para a direita. Então, no total, 6 casas com a vírgula para a direita. Então, vai ficar assim. Eu tenho 0,32 e eu quero andar 3 mais 3, ou seja, 6 casas com a vírgula para a direita, porque eu multipliquei uma vez por 1000 e novamente por 1000. Então, eu tenho a vírgula aqui, ó, bem aqui na frente do 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. A vírgula veio aqui para o final. No final, a gente não precisa colocar. Então, nós andamos 3, 6 casas com a vírgula para a direita. Então, 0,32 metros cúbicos é igual a 320 mil centímetros cúbicos. Bem tranquilo. Volume do cubo. Lá no início, eu falei que a gente ia trabalhar com fórmulas, lembra? Para determinar o volume do cubo, o volume do paralelepípedo. Vamos começar então com o volume do cubo, bem fácil. O volume do cubo é o comprimento da aresta, né, a medida ali da sua aresta, elevado ao cubo. Porque nós sabemos que um cubo, ele tem todos os lados ali com a mesma medida, o comprimento, a largura, a altura, que nós chamamos de aresta. Então, você vai pegar essa medida da aresta e elevar ao cubo, só isso. Então, nós temos aqui ó, o exemplo. Qual o volume do cubo a seguir? Qual é a medida da aresta? 5 centímetros. Comprimento é 5, largura é 5, altura é 5. Então, a medida aí da aresta, 5 centímetros. Você vai pegar essa medida, 5 centímetros, e elevar ao cubo. Então, nós temos o volume é a aresta elevada ao cubo. A medida da aresta elevada ao cubo. Quem é a aresta? 5 centímetros. 5 centímetros elevado ao cubo. Ah, professora, eu não lembrei isso. É só multiplicar todas as dimensões. 5 vezes 5 vezes 5. Só que nós estamos na unidade centímetro. Então, 5 centímetros vezes 5 centímetros vezes 5 centímetros. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. E o centímetro? Centímetro vezes centímetro vezes centímetros, nós temos o quê? Centímetros cúbicos. Então, bem tranquilo. Você vai pegar a medida da aresta e elevar ao cubo. Se a aresta é 5 centímetros, 5 centímetros vezes 5 centímetros vezes 5 centímetros, que é igual a 125 centímetros cúbicos. Bem fácil. Assim também, o volume do paralelepípedo. É bem tranquilo. O que é o volume do paralelepípedo? Vocês já até sabem isso. Volume do paralelepípedo é o comprimento multiplicado pela largura e pela altura. Então, o volume vai ser o produto comprimento vezes largura vezes altura. Bem parecido com o que nós fizemos lá no cubo, só que o cubo, como são todos iguais, você vai pegar e vai elevar o cubo. Agora aqui não, você vai pegar todas essas medidas, que são as dimensões do paralelepípedo, o comprimento, a largura e a altura, e multiplicar. Então, nós temos aí um exemplo. Qual o volume do paralelepípedo que é o baú desse caminhão? O baú desse caminhão tem o formato de um paralelepípedo. E nós queremos saber o volume desse baú. Por exemplo, para fazer uma transportadora, né, colocar uma carga, ela quer saber qual o volume desse baú aí do caminhão. Então, bem simples, nós vamos lá, o volume, comprimento vezes a largura vezes a altura. Então, nós temos, quem é o comprimento aqui, ó? 13,5 metros. Quem é a largura? 2 metros. E quem é a altura? 2 metros. Vamos multiplicar tudo isso. 13,5 metros vezes 2 metros vezes 2 metros. Total, 54 metros cúbicos. Então, o volume desse baú aí, desse caminhão, cabe exatamente 54 metros cúbicos. É o volume desse baú, desse caminhão. Vamos continuar então. Só que nós não vamos trabalhar só medidas, né, de volume usando o metro cúbico. Nós vamos trabalhar também a capacidade em litros. Vamos supor que se aquele caminhão baú ali do exercício anterior fosse de carregar um produto líquido e a gente perguntasse quantos litros cabem naquele baú.
Aí a gente ia ter que pensar de metro cúbico, né? Passar de metro cúbico para litros. Como fazer isso? Então, vamos lá. O volume máximo de conteúdo líquido, gás, que um recipiente pode armazenar é chamado de capacidade do recipiente. Então, a gente ia perguntar exatamente isso. Qual a capacidade daquele baú do caminhão ali do exercício anterior? Quando queremos saber, por exemplo, quantos litros de água cabem em uma piscina, ou quantos litros de gasolina cabem no tanque de um carro, estamos preocupados em medir capacidade daquele recipiente. A unidade padrão para medir capacidade é o litro, e seu símbolo é o L maiúsculo. O litro é a capacidade de um cubo com 1 decímetro de aresta. Tá vendo que tem a ver? Lá o metro cúbico, decímetro cúbico, aqui com o litro agora. O litro é a capacidade de um cubo com 1 decímetro de aresta. Então, guardem isso porque lá na frente a gente vai usar isso. Então, vamos ver aqui. 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico, que é igual a 1000 centímetros cúbicos. Então, 1 litro é a capacidade de uma caixa cúbica com 1 decímetro de aresta. 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Então, duas coisinhas aí que vão ajudar a fazer exercício. 1 litro equivale a 1 decímetro cúbico. E 1 centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 ml. Eu coloquei um resuminho aqui para ajudar vocês. Então, esse resuminho vai ajudar vocês a entenderem melhor. O que nós temos? Medidas de capacidade e de volume. Quando eu relaciono o volume e a capacidade de um sólido. Observe, esse cubo ele tem aresta igual a 1 decímetro. Então, o volume dele é igual a 1 decímetro cúbico. E qual a capacidade dele? Exatamente 1 litro. Então, aquele sólido que tem 1 decímetro cúbico de volume tem uma capacidade de 1 litro. Ou seja, cabe ali exatamente 1 litro. A capacidade dele é de 1 litro. E ele tem um volume de 1 decímetro cúbico. Então, eu posso relacionar que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. A segunda definição. Então, 1 ml, 1 mililitro, é igual a 1 centímetro cúbico. Ou, em cada 1 metro cúbico de volume, há uma capacidade de 1000 litros. Ou seja, se eu tenho um sólido com 1 metro cúbico de volume, qual a capacidade dele? 1000 litros. Um exemplo, eu tenho uma piscina. Vamos supor que eu tenho uma piscina e que eu diga assim para vocês, olha, o volume da minha piscina é igual a 15 metros cúbicos. Se o volume é igual a 15 metros cúbicos, qual a capacidade dela? Quantos litros cabem nessa piscina? Só multiplicar por 1000. 15 metros cúbicos, 15 vezes 1000, porque 1 metro cúbico não equivale a uma capacidade de 1000 litros? Então, 15 metros cúbicos é igual a 15.000 litros de capacidade. Volume relacionando com capacidade. 1 metro cúbico é a mesma coisa, né? A capacidade tem capacidade para 1000 litros. Bem tranquilo. No quadro a seguir, nós temos as unidades de capacidade, seus símbolos e o valor correspondente na unidade litro. Então, nós temos o litro aí como principal, bem parecido lá com o metro, e cada algarismo aqui representa uma unidade de medida de capacidade. Então, à esquerda nós temos os múltiplos do litro, decalitro, hectolitro, quilolitro, e à direita nós temos os submúltiplos, decilitro, centilitro e o mililitro. O que a gente usa mais no nosso dia a dia são o litro e o mililitro, né? O ml, que a gente fala 350 ml. E 2 litros. Nós usamos mais no dia a dia o litro e o mililitro. Como fazer a leitura destas medidas? Eu tenho aqui 4,187 litros. A vírgula vai ficar no 4 e vou distribuir o restante. 1, o 8 e o 7. Aonde parou? Aqui, no ml, mililitros. Então, como nós vamos fazer a leitura? 4 litros e 187 mililitros.
Cada unidade aqui corresponde, né? Cada algarismo aqui corresponde a uma unidade de capacidade. Bem parecido com o metro. Aí, para converter a mesma coisa, quando você vai para a direita, você vai estar multiplicando por 10, quando você quer ir para uma unidade menor. E quando você quer ir para uma unidade maior, você vai dividir por 10, voltar aqui. Então, igual nós fazíamos lá no metro. Você tem 7,57 litros e quer passar para decilitros. Ah, você está no litro. Você quer ir para o decilitro, você vai multiplicar por 10. Então, vou dar uma casinha com a vírgula para a direita. Exatamente aqui, ó. Estava antes do 5, foi para depois do 5. Então, virou 75,7 decilitros. Igual a gente faz no metro, a gente vai fazer aqui no litro. Bem tranquilo. Aí, vamos pensar novamente naquele caminhão. Lembra que eu falei para vocês? Aí, se a gente quisesse saber a capacidade máxima daquele baú, porque nós encontramos o volume dele em metros cúbicos. Agora, se eu perguntasse qual a capacidade dele em litros, quantos litros cabem nesse baú? Então, exatamente, vamos começar pensando no volume. Volume dele. Ah, o volume é o comprimento vezes a largura vezes a altura, que nós já tínhamos encontrado lá. 54 metros cúbicos. Agora, o que a gente pode pensar? Em cada metro cúbico de volume, há uma capacidade de 1000 litros, ou seja, a cada metro cúbico cabem exatamente, né? Tem uma capacidade para 1000 litros. Cada metro cúbico eu posso colocar quanto de líquido? 1000 litros. Então, o que eu posso fazer? Eu poderia fazer só 54 vezes 1000, ou seja, 54 mil litros. Ah, mas vamos supor que na prova eu esqueci que cada metro cúbico equivale a 1000 litros. Eu posso ter uma outra estratégia. Eu posso pegar esse volume e passar de metro cúbico para decímetro cúbico. Por quê? Olha como é fácil. 1 litro não é igual a 1 decímetro cúbico? Nós já guardamos isso. Isso a gente não vai esquecer nunca. Que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Então, se eu pego o metro cúbico, passo para decímetro cúbico, pronto, eu já sei quantos litros. Porque decímetro cúbico é a mesma coisa que litro. Então, isso aqui que eu fiz, ó. Eu peguei os 54 metros cúbicos ali do volume e passei para decímetro cúbico. Ou seja, do metro cúbico para o decímetro cúbico é só multiplicar por 1000. Então, você pegou 54 vezes 1000, 54 mil decímetros cúbicos. Só multipliquei por 1000, que é exatamente, em litros, 54 mil litros. Então, eu posso fazer dessa forma, passando para decímetro cúbico, ou multiplicar logo por 1000, porque eu sei que 1 metro cúbico tem a capacidade de 1000 litros, tá? Então, pensem nisso. Você pode fazer das duas formas. Se eu estou em metro cúbico, eu já posso logo multiplicar por 1000 e passar para litro, porque cada metro cúbico tem capacidade de 1000 litros. Ou se eu esqueço isso, eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar de metro cúbico, passar para decímetro cúbico e de decímetro cúbico para litros. Das duas formas corretas, tá? Bem tranquilo, bem fácil. Aí chegamos na unidade de massa, né, que é grama, quilograma e tonelada. O quilograma, gente, lembrando que a gente fala no masculino, tá? O quilograma, o grama. O quilograma é a unidade base para medir massa no Sistema Universal de Medidas. Apesar disso, na prática, utilizamos o grama como unidade principal de massa. Os submúltiplos do quilograma mais usados são o grama e o miligrama. No dia a dia aí a gente usa mais o grama, o miligrama e o quilograma. No quadro a seguir, apresentamos as unidades de massa relacionadas ao grama. Então, o grama é o principal. O grama é o principal. E aí nós temos os múltiplos e os submúltiplos. O decigrama, o hectograma e o quilograma. O decigrama, o centigrama e o miligrama. E tem aí a tonelada. A tonelada é a unidade de medida usada para medir grandes quantidades de massa. Ela corresponde a 1000 quilogramas. Então, a forma de trabalhar é igualzinha do metro. Cada algarismo corresponde a uma unidade de medida de massa.
Então, na hora de passar lá com a vírgula, uma casinha, cada casinha você vai estar multiplicando ou dividindo por 10. Exatamente como nós fizemos no litro, no metro, só que aqui a gente está trabalhando unidade de massa. Aí já ela é relacionada ao quê? Ao grama e seus múltiplos e submúltiplos. Decagrama, hectograma, quilograma, decigrama, centigrama, miligrama. E a tonelada, né, que são 1000 quilos. Uma tonelada é igual a 1000 quilogramas. A leitura vai ser parecida, né, com o do litro, do metro. Você vai observar aqui na reta 57,148 hectogramas. Então, na hora de colocar aqui na reta, como que nós vamos colocar? A vírgula vai ficar aqui, no hectograma. E o restante eu vou distribuir, ó. 1, 2, 3 casinhas. Aonde parou aqui? Decigramas. Então, eu vou falar. Como eu vou fazer a leitura desse número? 57 hectogramas e 148 decigramas, tá? Então, 57 hectogramas e 148 decigramas. A conversão é parecida com a do litro, do metro. Você vai dividindo por 10 quando estiver voltando, ou multiplicando por 10 quando estiver indo, né, de uma unidade maior para uma menor, bem parecido, né, da mesma forma. Vamos falar um pouquinho sobre a temperatura. A temperatura é uma das grandezas mais utilizadas no nosso dia a dia e também nos processos industriais. As unidades de temperatura ou escalas termométricas são Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Mais para frente, lá no 9º ano, vocês vão aprender a transformar de uma para outra. De Celsius para Fahrenheit, de Fahrenheit para Celsius. Na física, quando vocês forem estudar, vocês vão usar muito. Na química. Mas, por enquanto, vocês vão só conhecer essas unidades. O Sistema Universal de Unidades adota como unidade padrão a escala Kelvin. Por isso, algumas conversões entre essas escalas são necessárias, visto que seus usos são diferenciados. Então, assim, por isso que precisa dessa conversão. Por exemplo, no Brasil, é mais comum utilizarmos a escala Celsius. Já em processos físicos e químicos, a preferência é a escala Kelvin. Quando vai falar de química, de física, em laboratórios, eles preferem usar a escala Kelvin. Já no Brasil, nós usamos, aí vocês olham no termômetro da cidade, 36 graus Celsius. A temperatura, né, na TV a gente fala, a temperatura está 40 graus Celsius no Rio de Janeiro. Só que se você for observar, nos Estados Unidos já usam Fahrenheit na temperatura. 56 graus Fahrenheit, já ouviram? Então, por isso é necessária essa conversão de uma para outra, porque são diferenciados. Na química e na física usa Kelvin, nos laboratórios, Kelvin. No Brasil usa Celsius, nos Estados Unidos Fahrenheit. Então, a gente tem umas formulazinhas aí de transformar uma unidade na outra. Mas isso vocês vão estudar mais lá na frente, no 9º ano, trabalhar isso, tá? E para encerrar, vamos falar um pouquinho sobre a medida de tempo, né? As medidas de tempo, horas, minutos e segundos. Vocês já viram isso lá no 4º ano, 5º ano. Apesar de a unidade fundamental do Sistema Internacional de Medida de Tempo ser o segundo, utilizamos em nosso dia a dia a medida de horas e minutos para indicar diversos compromissos e acontecimentos. Nós não falamos, a aula vai começar às 7 horas, 15 minutos e 2 segundos, né? Nós falamos, a aula vai começar às 7 horas e 15 minutos. Mas ele é o principal. E a conversão das unidades? Nós temos o dia, a hora, o minuto e o segundo. Quando eu quero ir de dia para horas, é só eu multiplicar por 24, porque um dia tem 24 horas. Agora, quando eu quero passar da hora para o minuto, eu multiplico por 60, porque uma hora tem 60 minutos. E quando eu quero ir do minuto para o segundo, eu vou multiplicar também por 60, porque um minuto tem 60 segundos. E o contrário, eu estou lá nos segundos e eu quero voltar para o minuto, eu vou dividir por 60. E do minuto para a hora, vou dividir por 60. E da hora para o dia, dividir por 24. Então é bem simples, vamos supor que eu te dê lá uma quantidade em segundos e pergunte, quantas horas tem 3.800 segundos? Você
Você vai dividir por 60, chegou no minuto. Ah, dividiu de novo por 60, chegou na hora. Então é bem fácil. Se você quer ir da hora para o minuto, multiplica. Do minuto para o segundo, multiplica por 60. Agora, se você quer voltar do segundo para o minuto, vou dividir por 60. Do minuto para a hora, eu vou dividir por 60. Agora, da hora para o dia, eu tenho que dividir por 24. Bem fácil. Eu sei que vocês sabem isso. E para converter, ó, já expliquei, né? Dividir, multiplicar por 60. Tem vários exemplos na página 127. Aí depois vocês podem ir lá na apostila, dar uma olhadinha, bem tranquilo, ou multiplicar ou dividir por 60 até onde você quer chegar, tá? E quando é dia, em relação à hora, divide por 24 ou multiplica por 24. Então, façam os exercícios, né? Terminando aqui a nossa aula, façam os exercícios que eu estou deixando aqui para vocês. É a última, né? São as últimas páginas de exercício. E quem vai colocar a correção para vocês é a professora Tati. E qualquer dúvida, podem me perguntar lá na Escola Web, tá? Beijo, sexto ano. Essa aula foi um pouco longa, mas eu queria resumir, né, o nosso último capítulo em uma videoaula. Fiquem com Deus, sexto ano. Estudem. Beijinho.